escola pra sua vida, com leveza e visão, trazendo histórias que tocam o coração. Notícias, tendências, gente com atitude, é o programa que conecta com saúde. Olá! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Acontece Aqui. E hoje estamos num cenário extremamente diferente. Estamos no cenário mais carioca possível, a praia. E é daqui que nós vamos conduzir você para essa noite maravilhosa. Para começar o nosso quadro, Como Tudo Aconteceu. O nosso quadro onde contamos a história dos negócios. Todo negócio tem uma história e é muito legal quando a gente pode ouvir esse trajeto, os desafios, as conquistas. Você também pode estar nesse quadro. Se você tem um negócio e quer contar pra gente, quer que a gente faça parte disso, chama a gente no Instagram. Mas hoje vamos conhecer a Simone, né, mãe? Uma mulher maravilhosa, uma mulher plural, uma mulher com uma história ressignificante, que traz aí toda uma força, uma resistência e uma resiliência. Gente, não perca, assista, porque vocês vão gostar demais de conhecer a história dessa mulher. Chegamos aqui, vamos lá? Então agora vamos conversar um pouco, conhecer um pouco mais sobre a Simone, essa mulher maravilhosa que nos trouxe aqui nesse lugar incrível, que é o quiosque da Simone. E a gente precisa saber como tudo aconteceu. Simone, muito obrigada de você estar aqui com a gente. E conta um pouco pra gente quem é Simone. Eu que só tenho a agradecer. Aqui é a casa de vocês. Na verdade, eu só administro. E tudo começou, eu era ambulante na areia. Eu vendia empadinha, sanduíche natural e bebida. E aí transitava aqui nessa areia porque meu esposo ficou desempregado. E aí como fazer para levar o sustento, né? E aí me deu a ideia de vender bebida na areia. Na verdade, era eu, 2 meninos que me ajudavam e meu esposo. E eu administrava e os meninos iam vender. Sendo que a garotada gostava muito de brincar na praia. E aí acabava eles entrando no mar, Distraía. se distraía, voltava com a bebida. Aí eu peguei, uma vez eu falei pro meu esposo, bota a bebida aí. E aí eu comecei a andar na areia. Pra mulher é muito mais fácil, né? E aí eu comecei a andar e vi que o negócio fluía. E aí eu vendia as bebidas e logo o pessoal queria comer alguma coisa. Aí o que eu falei? Vou vender empada e sanduíche natural. Então eu andava com uma caixa de isopor de um lado, as empadas e outra caixa de isopor do outro lado com o sanduíche natural. Ah, com sanduíche natural. Sanduíche natural. Você mesma fazia e você mesma vendia? Sim, sim. E aí andava nessa areia, depois que eu acabava de vender, eu ajuntava as latinhas, que aí também me ajudava muito no orçamento. Comprava o material de escola das minhas filhas, aquelas mochilinhas bonitinhas, e lá andava nessa areia aí. E logo depois eu comecei a ver que as pessoas queriam cadeira e guarda-sol. Então o que eu fiz? Eu falei, bom, vou alugar cadeira e guarda-sol. E aí comecei também a alugar cadeira e guarda-sol. Então, além de barraqueira, era vendedora ambulante e ainda tinha a barraca andando aí. Depois apareceu a oportunidade que o rapaz, a mãe dele estava muito velhinha, ele me permitiu que eu ficasse aqui no quiosque. E aí, daí surgiu o quiosque. E sempre se chamou quiosque da Simone? O que eu fiz? Não tinha nome nenhum. Não tinha nome. Aí eu falei assim, eu tenho que dar um nome ao quiosque. Aí eu falei, não, eu vou dar o meu próprio nome. Legal. E aí eu botei quiosque da Simone. E dali pra cá eu já tô aqui há 18 anos nesse quiosque aqui. E assim começou a minha vida aqui no quiosque. E essa reinvenção, esse domínio da situação e essa busca de transformar e de progredir é seu, veio da sua família, da sua mãe? Como é que é essa história? Como é que é essa força que essa Simone tem, essa fênix? Então, eu vou contar uma história. Eu sou a 10ª filha do Mário e Nadia. São 10 mulheres. Que legal!
poderosa. Não teve um homem. O homem era meu que eu vi uma força aí. E assim, minha mãe, pelo incrível que pareça, minha mãe sempre foi do lar. E meu pai sempre buscando. Meu pai trabalhava na rede ferroviária. E ele era mestre de obra. Mas você acredita que é uma força que não só eu, somos nós 10. Caramba. As 10 são guerreiras, lutadoras. Sim, é. Eu não sei de onde veio isso. Embora minha mãe, o espelho da minha mãe era do lar. Então, eu não sei, meu pai eu acho que não teve filho homem, mas não, vou botar. Gente, tem muita força para gerenciar uma família com 10 filhas, né? Muito desafiador. Muito. Muito desafiador. Tanto para ele quanto para formar mulheres de bem, né? Mulheres meu fortes. pai foi um exemplo para todas nós. E assim, eu até levantar uma casa, você acredita que eu já levantei? Pois é. Legal. A minha primeira casa foi Pra eu você. e meu esposo que levantou. Lindo. Parabéns. E assim, a história, eu sempre pensei nisso. Eu acho que a família, embora minha mãe era do lar, mas ela sempre foi o esteio da nossa família com também. certeza. Com certeza. E assim, nunca deixou a peteca cair, né? Com todas as dificuldades, Com porque certeza. criar 10 filhas com um homem com certeza. com um provedor, que hoje em dia o marido e a mulher trabalham. Sim, mas naquela nossa- época não. Não era assim. Naquela época, não. Então, ela, assim, eu me espelho muito nela, sabe? Minha mãe era a base da nossa família. E aí, é dessa forma que eu regacei a manga e corri atrás. E aí, começamos há 16 anos nesse quiosque, que, na verdade, teve momentos só na areia. E lutamos bastante, eu e meu esposo, para manter tudo que a gente tem hoje em dia. Não é brincadeira, ser não é empreendedor, fácil, né? Ser Teve a empreendedor. pandemia nesse meio tempo, né? Então, aí antes dessa pandemia, e o que eu acho que pegou fogo aqui. Eita. Na verdade, pegou fogo de um lado, que já era de outra pessoa, e aí pegou consequentemente o meu. Atingiu o seu, né? E daí era eu, meu esposo, minha filha, meu genro, a gente tudo desempregado. As minhas filhas trabalhavam comigo, e aí você se vê numa situação que não é legal. Porque você perde o seu trabalho e vê a família toda precisando. Foi o momento mais difícil da minha vida. Imagina. E aí eu tive que voltar de novo para a areia, para trabalhar, para poder erguer de novo o quiosque, porque a prefeitura ela te cede, mas você tem que manter e zelar por aquilo ali. Entendi. E aí eu tive que voltar e para poder fazer o quiosque tudo de novo. E aí, nessa época, graças a Deus, eu tive muita ajuda de amigos. Tem pessoas que ficou no anonimato, que mandou até freezer novo para mim, sem eu conhecer. Que lindo. Então, eu sempre falo muito isso. A gente aqui é muito família, sabe? E a gente preserva muito isso. Aqui eu não tenho clientes, eu tenho muitos amigos. E nessa trajetória, foi em 2019, em setembro de 2019, conseguimos reerguer esse quiosque em novembro de novo. Quando foi em março, veio a pandemia. Nossa! E aí eu fiquei 3 meses com esse quiosque fechado. Queria até ter ficado mais tempo, porque minha filha tinha acabado de ganhar um bebê, eu tinha um bebê recém-nascido dentro de casa, meu esposo tinha acabado de sofrer uma doença muito braba e eu não podia deixar a Covid entrar na minha casa. Né? Mas eu precisava também pagar as contas. Com certeza. Aí voltamos de novo em novembro. Mas assim, eu posso te falar, toda a trajetória que não foi fácil, não foi muito árdua, mas eu amo de paixão o que eu faço. E eu sempre falo, aqui meu quiosque é um quiosque acolhedor. Verdade. Eu amo o que eu faço e ajudo muitas pessoas. Por isso eu faço parte de vários grupos de mulheres, porque eu sempre falo isso quando eu estou lá presente a elas. Queria eu, naquela época difícil que eu passei, queria tanto eu que tivesse um grupo, que hoje em dia eu faço parte de vários grupos.
E assim, eu ajudo de coração, porque eu tenho certeza que ali dentro daquele grupo tem uma Simone. É verdade. E que só precisa de um apoio, de um empurrãozinho. de uma mão, Eu falo muito isso. Um abraço. Eu agora, sexta-feira, fui num grupo na qual a gente fica umas 3, 4 horas. Eu tive um momento de falar e eu falei isso. Nós éramos 100 mulheres lá dentro daquele grupo e eu falei assim, eu tenho certeza que para alguém fez muita diferença essa reunião que nós fizemos. Com certeza. Porque na minha época, nossa, gente, a gente às vezes precisa só de uma palavra, amiga. É verdade. Porque você se sobrecarrega de tal forma e não consegue olhar, né? Verdade. E assim, quando você olha para o próximo e dá pelo menos um momento ali de conversa, de acolhimento, aquilo ali te enche, né? Sim. É isso. E a gente observa na tua história, né, que a gente vê que são momentos e que em todos os momentos você, com todas as dificuldades, você lutou, você manteve firme, né? entendeu que seria possível, Acreditou, sempre acreditei. Acreditou. Eu vou te falar, teve um momento meu, na época, na hora que eu vi o que eu acho que pegar fogo, na primeira semana eu fiquei igual uma barata tonta sem saber. E aí, você tem que conversar com você própria. E eu falei, gente, tá todo mundo me esperando. Às vezes eu me emociono, porque não foi fácil. Mas eu vi que eu tinha funcionário nessa época e todo mundo estava esperando eu me levantar para eles poderem levantar também, né? Também. E assim, eu não podia esmorecer ele naquele momento. Foi um momento que eu falei, não posso me permitir também entrar em depressão, ficar triste. Não, vamos embora, gente. E aí eles ficaram assim, o que a gente faz? E foi importante porque você vê que por ter que responder por eles, cuidar deles, eles também serviram de impulso para você, né? E eles esperavam em você e você tinha que lutar por eles. E eu voltei para essa areia de novo, vendendo tudo de novo. E aí eu fazia de sábado e domingo, eu estava nessa areia, de segunda a sexta eu erguendo junto com o pedreiro essa obra aí do quiosque. E fui fazendo assim. Inspiração, né? Muito inspiração. Mas eu vou te falar, é isso que eu quero. Hoje em dia eu falo muito isso. Quando eu vejo uma mulher abatida, eu falei, gente, para tudo tem uma solução, né? E Deus está em todos os seus momentos. Eu não sei por qual razão, eu falo muito isso. Mas uma amiga minha ali do outro quiosque falou assim, Simone, um dia você ainda vai rir disso que aconteceu, porque nada, não cai uma folha de uma árvore se Deus tem a permissão de Deus. E assim, isso me engrandeceu, me deixou mais forte, com certeza. Com certeza. Eu falo muito isso. E hoje, né, tá aqui vendo, né, teu quiosque, e a gente vê pelo Instagram como isso aqui, né, é um local de celebração, né? De vida. De vida, Todo ano, no final de um ano para o outro, né, tem uma festa aqui muito grande. Sim, a gente faz a nossa festa de Réveillon. Para mim é o encerramento e vem muita família. Porque uma das coisas que eu sempre falo, eu sou muito família. Sim. E assim, é prazeroso quando senta uma família grande no seu quiosque. Para mim, aquilo ali me enche de orgulho, porque eu prezo muito isso. Você construiu um ambiente familiar. Né? Um ambiente que conquista famílias. Sim, né? sim. Eu amo o que eu faço. E sempre vão vir muitas famílias por esse motivo, né? Por você acolher bem, né? Sim, a estrutura tem essa vista maravilhosa. Eu sempre falo isso. As pessoas que venham aqui acabam se tornando amigos e não clientes. Verdade. Falo muito isso. E como é que é os bastidores? O que tem aí nessa cozinha? Você ainda que faz? Porque você falou que faz o cachorro-quente muito legal, faz umas coisas. E aí, como é que é? Então, o carro-chefe aqui mais é o pastel de camarão. Que é um camarão graúdo, como diz uma amiga minha, trilhões de camarão. Muito bom.
O pastel daqui, a massa é muito boa e o recheio é maravilhoso. Ai, que legal. Tudo a ver, né? E assim, a gente tem diversos pratos, né? É mais voltado tudo para o peixe, de mar, né? Do mar. E E você ainda cozinha? Ou tem outra Sim, pessoa cozinhando pra você? Como é que funciona agora? Então, eu fazia sempre tudo. Aham. Hoje em dia eu fico mais aqui fora, Aham. dando atenção aos amigos e clientes. Mas assim, é tudo um padrão. O recheio de camarão, se você comer hoje, é o mesmo sabor. Entendi. O formato como faz o peixe, do mesmo jeitinho. A gente segue Uma padronização. Isso, Tem um carinho ali, Sim, né? Tem uma sim. história em cada prato, sim. né? Em todas essas moldagens. E A as nossa receitas vieram assim de você? Como é que tudo... Então, Como é que é isso tudo aí? a gente vai aprimorando, Sim. né? A gente vai sempre aprimorando. E aí, quando você vê que chegou naquele ponto ideal, é aquilo ali. Quando você vê a satisfação do cliente em comer, Essa sensação que eu queria despertar. é isso aí. Então eu peguei aquele padrão, bom, é isso aqui que tem que ser, desse formato. Então toda pessoa que venha trabalhar comigo, então, tem que ser assim, assim, assim. É isso. E sua família ainda trabalha com você aqui? Como é que Sim. tá? Então, Você tem hoje quantos filhos, Simone? eu tenho 2 filhas e uma de coração. Meninas, né? Tudo menina. Embora elas Agora tem acabaram, neto, né? Agora O tem neto é menino? Então, aí fizeram 5 meninos, agora que veio uma menina. Compensou. Aí agora que veio uma menina, eu falei, não é possível que eu não vou ter. Eu tenho que falar assim, eu não vou ter minha cozinheira. É dessa forma. E elas gostam de cozinhar, suas filhas? Sim, elas me ajudam, sabe Gostam, né? tudinho. Gostam. Segue também. Segue também sabe? padrão. Porque a cozinha, né, é um espaço muito pessoal, né? Uma coisa que traz uma energia positiva, né? Quem Eu faz acho. com amor, né? A gente percebe, né? Eu falo muito isso. Cozinhar é um dom. É um Sim. dom. É. E fazer, quando você faz uma coisa com prazer, aquilo fica saboroso. Traz retornos, né? É porque Traz tá alimentando amor. o nosso corpo, né? Tá energizando, é um espaço para comemoração, né? Para as pessoas ficarem felizes, Verdade. conversar, né? Relaxar um pouco. É saúde, né? Alimentação é saúde. Um espaço como esse traz muita saúde, um ar muito bom, né? Um mar aí. Então, Não, assim, um ambiente aqui você extremamente... Senta para tomar uma água de coco, e Sim, se você relaxa, tiver, né? relaxa e vem assim, as soluções. Sim. Eu acho que um ambiente muito bom para uma pausa, né? pausa, exatamente. Uma pausa Verdade. para a gente se reinventar. E assim, esse teu exemplo de reinvenção foi assim maravilhoso. Uma Ouvir fênix você. mesmo. Ela Das chamas, né? Chamas, né? Eu fico falando, tem uma novela que está passando agora, É verdade. e ela está contando, basicamente, eu só não tenho a filha dela. Mas tem uma história A Maria muito de parecida. Filha dela, graças a Deus. Deus abençoe. Mas eu vou te falar. É verdade. Eu pensei logo. Pensei também nessa associação. Menina, É, eu fico incrível. vendo aquela mulher e eu fico assim, Simone, gente, amiga. ela tá contando minha história. Estão me filmando. Vazaram. Eu fico assim, gente, ela tá contando ali a minha história. E eu nunca tive o contato com ela. Nunca. Assim, mas um dia, quem sabe? Sim. Eu vou chegar pra ela, menina, você contou a minha história direitinho. Direitinho. Até o restaurante dela pegou fogo. É. Não sei se você viu uma verdade. cena. E bem assim, bem parecido. E o sanduíche, né? E Sim, também o foi sanduíche. sanduíche. Exatamente, sanduíche. Podia ser outra coisa, né? Mas é o sanduíche. sanduíche. E quando eu comecei a trabalhar com bebida, eu queria comer. Eu falei, eu vou fazer. E aí eu comecei. arriscou. Sim. Visionária, acredita, né? Você acredita que eu começava a vender as minhas empadres, sanduíche natural, 10 horas da manhã. Eu sempre tive uma preocupação muito grande em me manter num lugar bem refrigerado, para não dar problema nenhum. Quando era 1h da tarde, já não tinha mais empada e nem sanduíche natural. Eu trazia 200 empadinhas e trazia 30 sanduíche natural. E era assim, as pessoas já estavam me esperando, né? Já estavam me esperando passar. Que legal. E até hoje, tem pessoas que me lembram de mim da época, né? E passa de carro, Simone, a sua empadinha.
Era a Simone da empadinha, né? Agora é a Simone dona do quiosque, Simone do quiosque. Que legal. Muito bacana a sua bonita a história, muito inspiradora, né? Eu espero que quem esteja nos assistindo, né? Veja como é que é a pluralidade dessa mulher, né? A força, a fênix que ela é. E também que veja que lugar maravilhoso, né? Muito que possa atrativo. vir fazer parte dessa história, né? Vir aqui contribuir para essa história continuar crescendo. É um lugar maravilhoso aqui na cidade maravilhosa do Rio de Janeiro. Fala aí como é que as pessoas chegam até aqui, fala teu Instagram. Vamos lá. Meu Instagram é Quiosque da Simone. Aqui fica no Recreio, em frente ao Camping Clube do Brasil, não tem errada. Botou no Google lá, Quiosque da Simone, chega aqui direitinho. E Simone, queria te agradecer e pedir para você deixar um recado para alguma mulher que talvez possa estar nos assistindo e passando por um momento difícil, sendo necessário um recomeço, né? Como que você precisou se reinventar algumas vezes ao longo da vida. O que você tem de mensagem? Então, que levante desse sofá, de se vitimizar, porque a vida é muito curta. E existe pessoas da sua família que precisa de você. Quando a gente se recolhe, alguém mais fica doente junto com você. E assim, a vida é para ser vivida. E Deus, quando Ele faz alguma coisa, Ele só quer que você visualize que Ele existe. E você tem que criar força e ser aquela mulher guerreira, porque seus filhos, seu marido, eles precisam de você. Embora, eu acabei de me separar, ou eu acabei de ficar desempregada. Não, gente, preste atenção. Deus, às vezes, te tira uma coisa para te dar um horizonte muito maior. Eu sou a experiência disso. Isso, o que aconteceu comigo, só me deu mais força. Se você me conhecesse antes, a Simone de agora, você ia ver a diferença como é grande. Porque Deus me proporcionou isso. E vai proporcionar para você também. Então, acredite. Não desista nunca dos seus sonhos. Por mais que ele seja enorme, esteja muito distante de você. Mas você alcança, basta você querer. Isso aí. Isso aí. Obrigada, Simone. Muito obrigada. Gente, é sempre muito bom ouvir histórias impactantes e inspiradoras como a que nós tivemos a possibilidade de ouvir. Não só conhecer a história, como o local, né? Como o local aconteceu na vida dessa mulher, como tudo foi construído, todo o exemplo de resistência e resiliência que ela nos apresentou. Mas agora teremos o nosso quadro 5 minutos para o chá, que hoje será aqui através de 5 minutos para uma água de coco. Que bom, né, filha, estarmos aqui hoje, né? Nossos 5 minutinhos. Nossos 5 minutinhos nesse ambiente maravilhoso, saboreando uma água de coco e podendo relaxar um pouco. As pausas são necessárias, né? Sempre são necessárias. É um momento para que nós possamos nos renovar, né? Respirar esse ar maravilhoso. Mas Hoje como é que foi a semana lá no consultório? A semana lá no consultório foi bem agitada, né? Para variar um pouco. Muitas histórias, muitas questões. E o que eu observei, né? Você sabe que o meu nicho maior são mulheres 40 a mais. É a questão da alimentação, né? Sempre, a né? fuga através do alimento. E eu tenho observado que as mulheres têm levado muito para o alimento, né? As angústias, sim, essa transição de ciclo reprodutivo para esse outro momento que eu chamo de uma época mais ativa, inclusive, sim, que é o período da menopausa, pós-menopausa, são muitas emoções, e com isso eu venho observando muito a questão de um dinamismo maior alimentar, né? Até mesmo uma compulsão. O que você acha disso? Eu acho importantíssimo falar sobre isso, porque muitas pessoas não sabem a diferença de compulsão alimentar com comer mais emocional, com certo excesso. Não que não necessite de atenção e que não necessite de cuidado. Até porque a ideia é que a pessoa possa procurar ajuda para ter esse diagnóstico, né? Mas eu recebo pessoas falando assim, tenho compulsão alimentar.
E aí, quando a gente vai conversar, entender um pouco melhor, às vezes é só uma pessoa que, quando fica mais ansiosa, busca um conforto através da comida. Mas não chega a ter um episódio bem característico da compulsão alimentar, né? E como é que é a compulsão alimentar? A compulsão alimentar, ela acontece quando a gente tem um descontrole específico, onde aquela pessoa come uma quantidade muito grande de comida, uma quantidade maior do que as outras pessoas comeriam naquele período de tempo. E logo depois ela sente uma culpa muito grande, um arrependimento muito grande. Então, naquele momento, ela não consegue parar de comer. Então, são aquelas histórias muito tristes que a gente escuta, que a pessoa acaba até comendo comida estragada, comida do lixo. Tem que trancar a geladeira. Precisa trancar a né? geladeira, aquela coisa bem, bem triste mesmo, mas que necessita de cuidado, como qualquer outro transtorno. É possível de entrar em remissão, é possível de ter uma vida tranquila, mas primeiro a gente precisa do diagnóstico e do tratamento, né? E você acha que tem algum período da vida de uma mulher que isso possa se manifestar mais ou não tem período? A gente consegue entender alguns momentos que a gente fala que a mulher tem o que a gente chama de uma maior vulnerabilidade psíquica, que tem a ver com muitos fatores, inclusive as questões hormonais. A gestação, por exemplo, é um momento de grande vulnerabilidade psíquica. Então tem uma chuva de hormônio, tem uma pessoa dentro dela. Muitas coisas acontecendo, isso às vezes pode ir para a comida. Mas esse período que a gente está conversando, do período pós-menopausa, né, do climatério, também é um momento em que a mulher fica mais vulnerável psiquicamente. Correto. Né? Tem muito a ver com os hormônios. Sim, sim. É uma mudança radical, né? A ausência do estrogênio, a necessidade do organismo acumular o substrato, que é o colesterol, ela observando que está ganhando peso, a autoestima indo lá, ladeira abaixo. E isso pode contribuir, né, para desencadear algumas questões. É por isso que às vezes as pausas são importantes para poder se olhar, se entender, né? E poder refletir sobre isso tudo, que às vezes uma consulta, né, um olhar de um especialista sobre isso já te traz um direcionamento, porque é muito comum a gente escutar o não sei o que está acontecendo comigo. Eu sei que alguma coisa mudou, mas o que eu não tenho a menor ideia. E isso acontece assim, né, de um dia para o outro, quando você percebe muitas mudanças estão chegando e às vezes é necessário ajuda para que a gente possa atravessar, né, essa mudança e para esse outro caminho, que é o climatério, a menopausa e a pós-menopausa. Para isso a gente está aqui, né? Nada melhor do que uma ginecologista especialista em mulheres nesse período e uma psiquiatra especialista em transtornos alimentares. Então, o corpo vai esquentar. Vamos brindar. Depois dessa água de coco, vamos assistir um quadro maravilhoso com a nossa querida Karina Lino, Viva o Seu Tom. Está começando mais um episódio do Viva Seu Tom. E hoje vai ser um momento especial. Há quanto tempo você não compartilha sua história com alguém? Sabe aquela história de sucesso? Aquele CNPJ que deu certo? Aquele casamento que abençoou outras famílias? Aquela gestação que ocorreu tudo conforme os planos do Senhor? Todas aquelas conquistas, sonhos, viagem, bênçãos financeiras que aconteceu na sua vida? Minha pergunta para você é, o porquê que você não está compartilhando isso com outras pessoas? Quando você compartilha com alguém, você reacende a chama no coração de uma outra pessoa. E eu não poderia deixar faltar histórias que inspiram outras histórias. Hoje você vai conhecer a história de algumas mulheres que, através da vida delas, cura aconteceu, superação aconteceu, transformação aconteceu e famílias foram restauradas, restituídas, transformadas. E sim, a sua história tem poder de impactar outras vidas. Para você, viver o propósito de Deus, viver o seu propósito em Deus Para mim é tudo, né? É ter certeza que está no caminho certo, ter certeza que tomou a direção certa
E porque muitas vezes a gente fica na dúvida, né? Como que você está vivendo. E quando a gente vive esse propósito, você tem certeza que a vitória, o sucesso, você vai chegar não onde você quer chegar, mas aonde Deus quer que você chegue. Então, é assim que eu penso. Quem é a Ana Paula antes de Jesus e quem é a Ana Paula depois de Jesus? Nossa, Ana Paula antes de Jesus era uma pessoa bem difícil. Era perdida no mundo, né? E assim, me entristece muito até de lembrar quem eu era antes, né? Não tinha sabedoria, ficava solta mesmo, não tinha comprometimento com nada, em toda a minha área, profissional, pessoal, vivia um dia como não houvesse um amanhã. A Verônica passou a ter mais empatia. A Verônica de hoje, ela vê através do coração do próximo, coisa que eu não via. A Verônica de hoje, ela está entregue totalmente a que o Pai quer. Eu quero me submeter a Ele sempre, sempre, sempre. A Ana Paula hoje é uma pessoa abençoada, com luz, rodeada de pessoas maravilhosas, que me dá acolhimento ao tempo todo, sempre falando da palavra de Deus. E isso me fortalece e me dá sede cada vez mais. E eu quero estar buscando sempre conhecimento, sabedoria, para não sair da presença. Jesus para mim é tudo, tudo. Jesus é vida. Eu posso entregar uma mensagem para vocês? Pega aqui, meu amor. Amém? Deus abençoe vocês. A caminhada com propósito é levar um pouco do reino a cada pessoa que eu encontrar. Cada pessoa que eu encontro e tenho a oportunidade de entregar uma mensagem é uma resposta de Deus. Porque muitas vezes as pessoas estão desanimadas, desacreditadas, desiludidas, e através de uma mensagem o dia, o semblante e a vida pode ser transformada. E esse é o objetivo da caminhada com propósito. Eu me emociono porque não tem como falar da caminhada sem falar do que Jesus fez na minha vida. Ele restaurou a minha vida, a minha autoestima, a minha paternidade. E hoje o que é gratificante para mim é fazer o ID, é levar o reino na minha caixinha da resposta. Quantas histórias que nos inspiram, não é verdade? E a sua também pode inspirar outras pessoas. Talvez você não está na sua melhor versão hoje, mas o seu processo, a sua perseverança, a sua disciplina, ela está apontando para o seu destino. Então permaneça, continue firme e fiel, porque a semente que você está semeando hoje vai germinar amanhã e vai ser uma boa colheita. Então eu te espero na próxima semana no programa Acontece Aqui. Acompanhe as nossas redes sociais e até logo! Karina sempre trazendo muito conteúdo de qualidade pra gente. E nesse cenário aqui maravilhoso, a praia, é óbvio que seria um cenário perfeito para reflexões. Então vamos ficar agora com o quadro Meu Corpo Me Chamou para Conversar. E agora? Vamos lá? Sabe aquele dia que você começa a perceber que você está acordando mais cansada do que você foi dormir? Quando você percebe que você está ficando mais irritada, que um cansaço toma conta de você, é o seu corpo te convidando para conversar, para falar com você sobre a qualidade do seu sono. E isso não é uma brincadeira, não é uma coisa que possa acontecer rapidamente. Isso é uma questão progressiva. Então é hora de você parar e ouvir o que ele está tentando te dizer. Provavelmente alterações hormonais, ou você está passando por um momento de grande estresse, ou você está numa fase de tensão pré-menstrual, ou o climatério está chegando. E aí é importante que você comece a perceber a necessidade de pausar, de oferecer ao seu corpo recursos para que você retome a qualidade do seu sono.
Envolvido com o ato de dormir estão muitas questões metabólicas e funcionais do seu organismo. É hora que muitos hormônios estão trabalhando. Então, não dormir bem leva você a ter algumas alterações na sua saúde. Portanto, é importante que você comece a prestar atenção como está sendo o seu sono e se preparar para dormir. Então, que muitas pessoas falam, né? A higiene do sono. Ah, frescura! Não, é extremamente importante. Apague as luzes, se coloque na sua cama de uma forma bem relaxante, tome um chá, tome um banho, se prepare, desligue tudo, celular, televisão, esqueça dos problemas, pense em coisas positivas, se prepare para que seu próximo dia seja um dia muito mais produtivo e prazeroso do que foi o anterior, o que está terminando. Agradeça a Deus, celebre por você ter conseguido concluir o seu dia. Mesmo que tenha sido aquele dia que muitas coisas não aconteceram como você gostaria que acontecesse, mas aconteceram, mas você viveu, você está viva, você está plena. Então eu deixo aqui para você a importância de você escutar o seu corpo também em relação à sua forma de dormir. E eu vou te dar algumas dicas. Dica número 1, procure ter uma rotina. É importante que você busque dormir dentro do mesmo horário. O seu corpo precisa entender que está chegando a hora de descansar. Então, nesse momento, é o momento que você já vai estar nos preparatórios, né? Se preparando para a hora de realmente relaxar. Então, mantenha uma rotina de horário. Dica número 2, tome um banho relaxante, se prepare, converse com o seu corpo, cante uma música, faça algumas mentalizações positivas dentro daquilo que você acredita. Tome um chá relaxante. Pense, reflita sobre quem você é, a mulher tão especial que você vem se transformando. Busque deitar num ambiente sereno, com luzes apagadas. Tire o celular de próximo de você, desligue a televisão. Não ouça aquelas notícias que deixam a gente muito agitada. Se for fazer alguma atividade física, não faça tão próximo da hora de dormir. E uma dica muito importante, evite alimentos muito pesados, uma alimentação muito volumosa, com alimentos ultraprocessados. Busque fazer uma alimentação suave, um pouco longe da hora de ir dormir, para que você tenha uma noite motivadora e compensadora, que você possa recuperar as energias para o próximo dia que vai acontecer. Lembre-se, cuidar de você, inclusive enquanto você dorme, é um ato de amor, é um autocuidado, é um autoconhecimento da necessidade de fazer de você uma mulher plena e saudável, uma fênix. Que delícia esse momento para pensarmos a nossa relação com nós mesmas, com o nosso sono. Lembrando que saúde é saúde, tanto saúde física quanto saúde mental, e dormir bem é importante para isso. Vamos agora falar sobre beleza, com elas, Ilana e Viviane, no quadro Realce Sua Beleza. Olá! Começando agora o Realce Sua Beleza. E hoje vamos apresentar mais uma dica de maquiagem. Tudo isso para realçar a beleza que existe em você. Corretivo, ele é conhecido como disfarce de olheiras, não é? E a gente só lembra do corretivo para isso. Mas o corretivo serve para outras coisas. Quando você tem um cravo, espinhas, você tem como disfarçar também, e imperfeições no seu rosto também. Compartilha também como as pessoas sabem o tom certo da sua pele. O corretivo, ele tem que ser um ponto abaixo da sua cor.
Então tem que ser mais claro, mas só um pontinho abaixo. É pouquinha coisa. Que o restante vai ser ativado pela base. Porque tem pessoas que têm dificuldade, né, de encontrar o tom certo da pele, né? Isso. E não sabe como fazer esse teste, né? Então, tem como fazer esse teste? Tem como a pessoa fazer? Saber o tom? Tem como fazer o tom. Saber o tom e saber a sua cor certa. Então aí, agora eu vou fazer com você, testando. Certo. Isso que eu ia te perguntar, se a gente poderia fazer, né, a demonstração de como as pessoas, né, aprenderem como se faz o tom, né, certo para sua pele. A demonstração certa. Isso, a demonstração certa para sua pele. Dá para você fazer? Dá sim. Ótimo. Vamos demonstrar, né, para as pessoas. Isso, né? Que aí até mesmo para não comprar as coisas erradas, né, base, essas coisas. Já vai ter já o tom certo da sua pele e não vai ter aquele problema de passar e achar que tá claro ou que tá escuro, né? Isso. Então, eu acho, é um bom passo, né? Que você vai dar e passar essas coisas para nossos clientes, né? Ou para as mulheres, né? Como é passado, as dicas, como passa, como é o modo correto de passar, porque tem a diferença. É o triângulo invertido, é assim, não tá direitinho, mas aí a gente vai espalhando. Por quê? Porque aqui nos olhos as olheiras que ficam escondidas. Aqui também, ó. Sim. Que aí sempre é mais escuro. Aí é bom para clarear. A sombra até fica, realça mais a cor da sombra. Aqui na testa é nosso franzido, para ele não aparecer bastante, ele não aparece bastante assim. Franzido que dá na nossa testa é falta de hidratação, tá? Então tem que hidratar mais. Mas o corretivo tem como esconder na hora de maquiar. É só um pouquinho mesmo. Ó, ele já espalhou bem, ó. Ele já é bem intenso. Ele espalha bem também. O corretivo em si, você já tem que passar rápido. Ele tem alto teor de secagem. Isso. Ele não demora contra a base, não. Esse lado foi esse daqui, ó, o bege light. Morenas e escuras tem esses dois. Um é bronze light e o outro é bronze mais escuro. Dica importante, pessoal. E no detalhe, isso foi uma dica para vocês. Agradeço a nossa parceira Malu Pacienza, no estúdio Malu Pacienza. E você que quer se tornar consultora Mary Kay e não sabe aonde começar, entre em contato conosco, que iremos te ajudar. Até o próximo programa, pessoal. Tchau. Maravilhoso esse quadro. E vamos agora para o quadro onde você, telespectador, interage diretamente com a gente, onde nós tiramos as suas dúvidas sobre a saúde. O quadro Eu Não Sabia Que Eu Não Sabia. Ó, a gente recebeu uma mensagem aqui no Instagram de uma telespectadora dizendo que todas as vezes que ela vai tomar aquela cervejinha no final de semana, ela para o remédio da pressão. E aí, essa dúvida, né, que muitas pessoas têm, pode ou não pode, muita gente tem certeza que o certo é esse, porque não pode misturar remédio com a cerveja. Mas e aí, vamos explicar um pouquinho? Pois é, né, menina? Isso daí é um mito extremamente antigo. Muito. Eu já escutava isso muito antes de eu vir a ser médica. Muitas pessoas acreditam que final de semana vai tomar uma cervejinha, vai numa festa,
para abruptamente seu remédio de pressão. O coração, final de semana, tá funcionando direitinho. Muito bem. E aí, o que acontece? Elas não percebem que você está colocando o teu organismo extremamente num risco. Colocando né? tudo aquilo a perder, né? Por quê? Porque o remédio fazia uma proteção. Sim. O álcool já é um agente agressor. E na medida que você tira o que está te protegendo, você se coloca num risco muito maior de vir a desenvolver ali abruptamente um acidente vascular cerebral, né? Que é o famoso derrame, um infarto ou qualquer outro comprometimento resultante da elevação rápida da pressão, né? Sim, mas você sabe que essa relação entre o uso contínuo da medicação, doenças crônicas, uso de álcool, isso é sempre uma questão. As pessoas sempre têm dúvidas sobre isso. E sabe o que é o pior? Elas não esclarecem com o próprio médico. Porque ninguém vai te esclarecer isso melhor do que o médico que te acompanha. Ele pode te esclarecer, olha, quando for beber vai fazer assim, não pode beber de jeito nenhum, esse remédio aqui não pode. Então, assim, é sempre individualizado e as pessoas precisam ter a clareza da importância de um bom segmento. E um bom segmento envolve a liberdade de poder perguntar, posso, não posso, como eu faço? Mas, de um modo geral, sobre os antihipertensivos, a gente entende muitas coisas já, né? Correto, com certeza. E isso já vem de uma tradição de que é melhor parar, né? Sim. Ou tomar só quando se sentir alguma coisa nesse período. As pessoas acham né? que hipertensão dá sintomas, que é mentira. Quando a pressão tá alta, a gente não tem sintomas. Então, se você for ficar esperando sentir alguma coisa para tomar o remédio da pressão, não vai dar certo. Muitas vezes você vai ter aquela dor de cabeça, aquela dor no hospital, a dor na nuca, mas muitas vezes não você vai não ter. vai ter. Até porque o seu organismo muitas vezes já está convivendo com aqueles níveis extremamente elevados, né, de pressão. E aí o vaso sanguíneo não aguenta e acontece as questões tão desagradáveis, né? Que poderiam ter sido evitadas, porque o lazer é permitido, mas ele precisa estar caminhando junto com a saúde. Sim, e entender sobre os excessos, né? Excesso e saúde não combinam. Então, todas as vezes que a gente percebe que a pessoa está se excedendo, então, eu só paro de tomar o remédio quando eu saio para beber. E saio para beber todos os dias. Aí não dá certo. Isso acontece também, gente. Isso acontece. Eu tenho uma vida social muito intensa, muita animação, então a gente precisa entender que tem que ter todo um diálogo com o seu médico, conversar com ele, explicar os seus desejos, o que você precisa fazer, porque o médico está ali naquele momento de consulta, mas ele não vai estar acompanhando a sua vida diária, todo o seu lazer, o que você faz nos horários onde ele não está te observando. Então, né? Parar o remédio de pressão para poder beber, definitivamente não é uma solução. Não é uma solução. Não é uma solução. Então, você precisa conversar com o seu médico, explicar, olha, eu gosto de beber de vez em quando, não é todo com dia, moderação. Com moderação. Né? Como é que eu faço nessa situação? Mas não é sair suspendendo a medicação para beber em excesso. Isso não vai fazer bem para sua saúde. Então, mais um mito derrubado. Derrubado, conhecimento adquirido. É isso, pessoal, mais um mito derrubado. Não esqueçam que vocês podem participar desse quadro. E agora vamos até São Paulo, Campinas, conferir o evento da Academia Mundial de Letras e Empreendedorismo. Vamos lá? Olá, hoje estamos aqui num evento maravilhoso, um evento cultural da Academia Mundial de Letras e Empreendedorismo. Vocês vão ver como funciona a academia, que há apenas 8 meses já traz aí uma diferença muito grande a nível nacional e internacional. Fiquem com a gente! Na terra sagrada, marcada em dor, do negro escravizado, do índio em clamor, mas do chão sofrido brotou a raiz de letras e sonhos que dão cicatriz. E agora estamos aqui com a comendadora Lilian Bonfim, presidente da Academia Mundial de Letras e Empreendedorismo. Lilian, conte pra gente o porquê dessa academia.
Olá! Que prazer! Primeiramente, muito obrigada. É uma honra, doutora Jussara, te receber e te ter como membro vitalício, diretora fundadora, parte do Conselho Internacional. O porquê da academia? Porque acreditamos que, além de empreender, precisamos ter uma missão. É o que nos move, né? Uma vida sem propósito é uma vida morta. Então, o intuito hoje da academia é levar esperança, cultura, literatura, vida. E nós vivemos hoje numa sociedade muito doente, emocionalmente, falta recursos em todos os sentidos, né? Correto. Familiar, financeiro, emocional, mental. Então, nosso objetivo é devolver um pouquinho de esperança por meio da literatura, de diversas ações, cultura. E eu estou muito feliz porque hoje iremos inaugurar o primeiro centro de pesquisa e tratamento auxiliar a pacientes oncológicos. Isso é um grande avanço, né? Porque essa academia, ela tem somente 8 meses, né? E quantos membros? Muito importante frisar, gente, um bebezinho de 8 meses, com 69 membros, e não é só no Brasil. Atravessamos fronteiras, voltamos agora de uma turnê pela Europa. Agora, em setembro, estamos indo para Nova York, a primeira condecoração em Nova York, olha só. Nossa, olha que avanço, gente. 8 meses e esse progresso dessa academia que tem muito ainda para oferecer. Já estamos em 6 países, então é quase um país por mês que nós conquistamos em 8 meses. Como é que você se sente sendo essa mulher, estando à frente de um projeto tão grandioso como esse? Olha, eu confesso que às vezes eu não acredito. Eu olho no espelho e falo, meu Deus, eu lembro da menina que viveu tanta escassez, tanta dor, como eu pude. E eu tenho certeza que é o chamado, né? É a missão, é Deus me orientando em todo o tempo. Acredito que Deus, ele não une pessoas, ele une propósitos. Então, pessoas incríveis têm chegado para agregar com iniciativas. Então, eu costumo dizer que esse projeto, ele vibrou primeiro no coração de Deus, e eu sou só uma serva. Um grande instrumento. Sim. Lilian, maravilhoso. Vamos aproveitar indo muito desse evento que tem muito a nos oferecer. Muito obrigada. Obrigada! É chama, é ação, é cura, é ciência, é revolução. E hoje aqui, um momento de grande emoção, estamos novamente conversando com uma mulher incrível, a nossa vice-presidente, doutora Daiane. Por favor, Daiane, conta pra gente como é que é essa emoção, o que a academia vem realizando, traz aí para o nosso público. Obrigada, Jussara. A emoção, ela transborda pelos olhos, né? Acho que todo mundo se emocionou comigo na apresentação dos projetos, porque realmente são projetos que vão impactar a humanidade, são projetos que vão salvar vidas, e é para isso que a Academia Mundial de Letras e Empreendedorismo veio, não somente para guardar a história, como as academias do passado fizeram, mas para escrever elas com letras vivas, espalhadas em cada canto do planeta. Você acredita que a nossa academia vem assim com uma missão de renovação, de modificação, de transformação nesse mundo? Sim, eu acredito nisso. Eu acredito tanto que coloquei para fora o que vibrava no meu coração com todos esses projetos. Então, nós temos os projetos de educação nutricional, que é um projeto para virar uma política pública e fazer com que a população ela seja mais saudável. Nós temos o projeto Vita, que é um projeto de tratamento, pesquisas e tratamento oncológico, onde a gente está inaugurando hoje o primeiro centro de pesquisa e tratamento oncológico complementar em Cascavel, no Paraná, que é a região onde tem o maior polo de tratamento oncológico tradicional e também a região que tem a maior incidência dessa doença, mas a gente vai começar por Cascavel, almejando espalhar isso para o mundo. Estamos muito felizes aqui, eu acho que a emoção dominou todos nós, né? Um momento de muita emoção, uma renovação, e desejamos que esse processo de novos projetos venham a crescer, né? E fazer com que nós tenhamos outros membros na nossa academia, né? Intensificando muito esse trabalho tão majestoso. Exatamente, eu acredito em cada pessoa dessa casa, que cada uma possa contribuir com algo para que a gente consiga transformar vidas. Ai, muito obrigada. Eu que agradeço. Maravilhoso. Erguendo bandeiras que o tempo conduz, não é só palavras.
cura, é ciência, é revolução. Plantar essa semente a colorir com a vibração do amor, da fé, da alegria, da gratidão. Eu tenho homens e mulheres dispostos. Sim, sim. Eu tenho homens e mulheres dispostos. Sim. Na terra sagrada, marcada em dor, do negro escravizado, do índio em clamor. E a gente não para! E agora quem vai acontecer aqui é Luciana Pina. Vamos ouvi-la. Luciana, como é que está sendo esse evento? Como é que vem sendo sua atuação na nossa academia? Você que é uma mulher brilhante, nos conte aí um pouco. Ju, somos brilhantes, somos brilhantes. Bom, a atuação na academia é um privilégio. Eu costumo dizer que eu me sinto muito honrada a cada participação, a cada projeto, a cada pergunta, a cada poder aconselhar ou opinar de alguma coisa. É um verdadeiro privilégio, porque a academia ela está crescendo assim num nível global, né, gente? Nós já somos globais, porém ela está galgando aí, realmente está deixando um legado. A coisa está crescendo muito, né? Está nos emocionando. E eu observei que você estava muito emocionada. E essa emoção vem devido a quê? Ver como as pessoas que fazem parte daqui da academia, os membros do conselho, diretoria, tá todo mundo unido em um só elo. Ninguém quer ser melhor do que o outro. Todo mundo com um só propósito, que é poder ajudar com ação, palavras, emoção. Também a emoção vem disso, de poder ver tantas pessoas unidas em um único propósito. Gente, apenas 8 meses e essa academia está assim, brilhante, está dinâmica, está grandona, está crescendo muito. Isso se deve a mulheres maravilhosas como Luciana Pina. Deixa um recado aí para as mulheres, para o povo, para o pessoal do Brasil, de fora do Brasil. O que é que você deixa como mensagem por estar dentro de um processo tão majestoso como esse? Não tenham medo. Façam acontecer. Não esperem apoio, não esperem, corram do julgamento. Quanto mais você vê as pessoas te julgando, te olhando, que seja um impulsionamento para você. Então, todos nós temos o poder e dons capacitados por Deus para conseguirmos o que a gente quiser. Então, faça o que você tem vontade, tira o projeto da gaveta, tira o projeto da cachola e, ação. Empoderem outras mulheres, apoiem outras mulheres, ajudem outras mulheres. Verdade. E aqui a gente termina essa entrevista maravilhosa e continue conosco. Tudo que é bom chega ao final e hoje aqui nos despedimos desse evento maravilhoso, um evento cultural que com certeza veio agregar muito conhecimento para vocês, porque tudo que acontece aqui. E tudo que é bom chega ao final, mas não fiquem tristes, quarta-feira que vem tem mais e agora para o Brasil todo. Mas não poderia terminar antes de chamar você, que tem uma história para contar, um empreendedor, empresário, autônomo, alguém que deseja acontecer aqui com a gente. Então, se você quer aparecer aqui com a gente, se você tem o desejo de estar conosco nesse programa, nos procure no Instagram. Tá aqui, só chamar. Até o próximo programa, quarta-feira que vem a gente se vê aqui. Tchau, tchau. Da tela pra sua vida, com leveza e visão, trazendo histórias que tocam o coração. Notícias, tendência, gente com atitude, é o programa que conecta com saúde.